Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Que bom é começarmos mais uma jornada, sempre com otimismo, com entusiasmo no coração, na certeza de que juntos podemos construir um futuro melhor para a nossa vida material e para a nossa vida financeira também. Essa é a razão de nós estarmos aqui. Pensando em você, fazemos sempre o nosso melhor e, claro, com a bênção do Senhor. Para que você seja bem-sucedido na sua vida material, você, claro, precisa ser bem-sucedido na sua vida profissional. E não existe nenhum pecado em ser uma pessoa ambiciosa, entre aspas, positivamente, crescer na vida profissional, se desenvolver, realizar os desejos do seu coração e, naturalmente, o crescimento profissional, vencendo os obstáculos, se superando a cada dia, vai fazer com que a sua remuneração aumente e aí você vai proporcionar o bem-estar para a sua família, realizar os seus sonhos, ajudar o seu próximo. Portanto, o sucesso profissional ele é fundamental para o nosso desenvolvimento. Temos um especialista, um motivador, um conferencista, escritor e vai nos trazer conselhos importantíssimos. Eu estou ansioso por ouvi-lo, porque, claro, eu preciso crescer a cada dia também. Esse programa é para todos. Se você já está aposentado, fique ligado. Você pode ajudar os seus filhos, os seus netos, compartilhar o conhecimento adquirido com seus amigos. Portanto, a presença de todos vocês é fundamental. Vamos ter uma série falando sobre superação na vida profissional, crescimento, desenvolvimento, como alcançar a felicidade. Você, nosso convidado especial nesta série, fique ligado no Saldo Extra, porque os programas estarão imperdíveis. E antes de apresentar o nosso convidado e começar essa série, um convite para que você nos siga nas redes sociais. E eu destaco aqui o nosso canal no YouTube. Inscreva-se, ative o sininho para que você seja notificado todas as semanas dos vídeos que vamos postar, trazendo dicas, conselhos que podem ajudar a sua trajetória financeira a cada semana crescer cada vez mais, você ser feliz com as suas finanças. E eu ofereço também esse presente, se é que você ainda não solicitou aqui na Novo Tempo, é a revista Saldo Mais. Você pode solicitar essa revista, que é um presente, você vai receber gratuitamente no endereço que você desejar. Para isso, duas opções. Entre no nosso blog novotempo.com/saldoextra, quando você encontrar a imagem da revista, clique na imagem da capa da revista, vai aparecer um cadastro, coloque os seus dados e quando você enviar para a gente, vamos receber e enviar gratuitamente, sem nenhum custo de produção, de envio, para o endereço que você desejar. E se você quiser pedir de imediato, ligue para a gente no horário comercial, 0 operadora 12 21 27 31 21, tem uma equipe aqui aguardando a sua ligação. Nesta revista, você vai encontrar conselhos bíblicos sobre finanças, conselhos que você, ao colocar em prática, vai ter sim uma transformação na sua vida financeira. Não perca, a revista Saldo Mais é um presente para que você cresça ainda mais na sua vida material e financeira. E então, está precisando de motivação para a sua vida profissional? Precisa de superação? Que alegria apresentar um amigo já conhecido de um bom tempo, Maurício Góes. Maurício, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui a Novo Tempo, ao programa Saldo Extra. É uma honra tê-lo conosco. Honra é minha, meu querido. E eu tenho a satisfação de apresentar, eu vou dizer assim, Maurício, uma breve biografia, porque eu teria muita coisa a dizer a respeito da carreira dele, mas eu destaquei alguns pontos importantes para que você conheça essa personalidade querida, simpática, amiga e que vai nos ajudar muito. Maurício Góes é educador, escritor e conferencista e autor de mais de uma centena de artigos divulgados em vários países e publicados nas mais importantes revistas formadoras de opinião nacional. Autor de mais de 20 livros, Góes é apontado como conferencista de conteúdo transformador que beneficia os participantes e leitores com reflexões para mudanças significativas nas áreas da chave, como ele diz. Chave, preste atenção, conhecimentos, habilidades, atitudes, valores e entrega. Formado pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, lecionou na Universidade Católica de Campinas e foi professor convidado na Brown University nos Estados Unidos. Que currículo! Maurício, uma biografia fantástica, sou admirador seu
E Maurício, algo que você menciona aqui sobre a chave, que eu acho fundamental. Eu digo sempre para os nossos telespectadores que o crescimento na vida financeira ele acontece em duas áreas. Nós temos educação financeira, onde a gente fala sobre orçamento, planejamento, controle de gastos, bons investimentos, mas a outra parte é a atitude. Não adianta nada você ter esses conhecimentos técnicos se você não tiver a atitude correta para fazer com que esses conhecimentos mudem a vida. Agora, como eu falei na introdução, Maurício, eu quero destacar contigo, explorar o seu conhecimento, voltando para esta área de superação, na vida profissional, na carreira. Como sobreviver, Maurício, é a primeira pergunta nesse mundo tão competitivo no aspecto profissional. Tá aí, uma boa pergunta. Na verdade, nós temos duas posturas. Uma é sobreviver e outra é expandir. Porque, na verdade, uma empresa, uma pessoa, elas não nasceram para sobreviver. Elas nasceram para crescer, para expandir. Então, o grande negócio... A empresa, por exemplo, que pensa, a minha meta, o meu objetivo é sobreviver na era do caos, na era do medonho lindo, na era do desperdício, né? Na era do já era, ela vai acabar morrendo, né? Mas se ela coloca na cabeça, o meu negócio é a expansão e não a sobrevivência, aí ela tem as ferramentas certas e positivas. Mas a grande maioria realmente pensa em sobrevivência e não na expansão. Todos nós, inclusive eu às vezes penso. E a gente tem que, Maurício, administrar a nossa vida pessoal, a nossa carreira profissional, a nossa vida financeira, lembre-se disso, como uma organização. Eu tenho que olhar para mim como uma empresa. Assim como as organizações têm as suas áreas de atuação para que possam expandir no mercado, seguir crescendo, e a Novo Tempo é um exemplo de uma instituição que segue crescendo sempre, nós temos que olhar para nós também com essa visão de expansão e de crescimento. Como a gente desenvolve esta atitude, eu diria assim, progressista na nossa vida pessoal? Tá aí, Toninho. É um negócio, uma pergunta também excelente, porque você sabe por que nós fazemos coisas e a maioria das vezes não dá certo? Por que a gente faz o esforço certo, na direção certa, mas a coisa certa não acontece? Existe um erro tático e técnico e estratégico que todos nós estamos cometendo. Nós estamos focando os nossos esforços, o nosso trabalho, o nosso talento, o nosso capital moral, intelectual, social. Nós estamos focando todas as nossas habilidades e atitudes e não dá certo por quê? Porque nós estamos achando que nós estamos vivendo em época de mudança. Mas nós não estamos mais vivendo em época de mudança. Nós estamos vivendo em mudança de época. Olha, bem interessante, viu? Entendeu? É verdade. E tudo que você faz visando época de mudança, o que está lá na frente é o fracasso, a falência e o desespero. Mas se você colocar na sua cabeça que o vislumbre, o horizonte agora é mudança de época, aí você faz o esforço certo, com o talento certo, para os resultados certos. Por exemplo, em época de mudança, o que valia era a experiência acumulada. Em mudança de época, o que vale é a competência atualizada. Por exemplo, eu não estou falando mal da experiência, mas experiência é a vida retrovisora, é olhar para trás. Agora, a competência atualizada é farol, é iluminar o futuro, é ver para frente. Entendeu? Uma vez eu estava fazendo uma palestra e comentei alguma coisa sobre isso. E alguém chegou para mim e falou assim, eu sou uma pessoa que eu trabalho há 30 anos, eu tenho 30 anos de experiência. E eu falei, olha, com todo carinho, né? Você não tem 30 anos de experiência, você tem 1 ano de experiência repetido 30 vezes. Porque, na verdade, se você coloca, por exemplo, e eu não estou vivendo mais em época de mudança, e sim em mudança de época, em época de mudança se dizia o seguinte, o importante é ser eficaz. E falavam mal da eficiência, porque fazia a comparação, em época de mudança, entre eficiência e eficácia. Então se dizia que eficiente é o que faz certo a coisa, e o eficaz é o que faz a coisa certa. Então se dizia, a pior coisa no mundo é você fazer bem feitinho o que não precisava ser feito. Agora, em mudança de época, mudou tudo. Hoje você tem que fazer certo, a coisa certa e sempre da primeira vez. Agora, Maurício, isso não traz uma pressão muito grande para o indivíduo, porque eu tenho que ser eficiente, eu tenho que ser eficaz,
eu tenho que ser produtivo, eu tenho que cumprir metas, eu tenho resultados para apresentar, eu tenho prazos para cumprir. O indivíduo acaba recebendo uma gama tão grande de pressão e eu não sei até que ponto isso, em vez de ajudar, olha, você tem essa meta, você tem esse prazo, surgiu uma nova tecnologia, surgiu isso aqui, e o indivíduo acaba ficando perdido, não sabe para onde ir. Como é que a gente administra isso? Porque a gente percebe hoje uma gama de jovens, às vezes, meio perdidos na vida. Porque aquela necessidade de você ter que ser o melhor, o seu primeiro, ser eficaz, como que a gente administra isso? Eu tenho que pensar no futuro, eu vivo nesta mudança de época, eu preciso estar atualizado para que eu consiga o resultado, não apenas que o meu chefe, que a minha empresa deseja, mas aquele que eu quero, que vai me fazer feliz, que vai me satisfazer. Como que a gente administra essa relação entre aquilo que eu quero e aquilo que a empresa espera de mim, ou o mundo espera de mim? Então, antes de eu dizer como, a minha opinião, você me permite eu te estressar um pouco mais? Claro. Em época de mudança, se dizia o seguinte: se funcionou, está absoluto. Em mudança de época, se diz: se funcionou, está obsoleto. Então, todo esse material que a Novo Tempo tem, essa câmera que você trouxe, por exemplo, ontem... HD, Full HD. Full HD dos Estados Unidos. Em mudança de época, no momento que você a instalou, ela está obsoleta. É assim, por exemplo, em época de mudança, o que contava era soluções, solucionar problemas. Sabe o que conta agora em mudança de época? É você estar preparado para responder perguntas que ainda não foram formuladas. É você estar preparado para viver num tempo que ainda não chegou. É você estar preparado para resolver tecnologias, usar tecnologias que não existem ainda. Então, tudo isso estressa. Agora, qual é a solução? Se você tem Deus no coração, se você tem paz, você não tem estresse. Se você não tem estresse, você é mais produtivo. Se você é mais produtivo, você é mais competitivo. Se você é mais competitivo, você é mais lucrativo. Se você não tem esse estresse, você é mais feliz. Se você é mais feliz, você atrai mais clientes, por exemplo, para você. Porque os clientes adoram, entre aspas, trabalhar com pessoas felizes. Então, qual é a grande pergunta que você tem que fazer em mudança de época? Você tem que fazer uma pergunta. E a pergunta é essa aqui. Qual que é a pergunta? Se essa tecnologia não vem com a paz embutida, ela não serve para nada, não vale nada. Agora, Maurício, você falou algo que eu considero interessante, porque eu já abordei isso aqui dentro de uma outra temática. Nós dizemos esse princípio da obsolescência. As coisas são feitas para acabarem logo. Esse smartphone que eu tenho em minhas mãos aqui, quando eu adquiri esse aqui, já existia outro pronto para ser lançado. E é assim que as coisas acontecem. E, na verdade, esta obsolescência das coisas serem feitas para acabarem logo, é para que gere, obviamente, produtividade, gere consumo e as empresas possam sobreviver. Eu preciso estar bem atento para não ser contaminado com essa doença do consumismo por conta de estar sempre querendo o novo para a vida material, quando às vezes aquele novo ele não serve. Agora, o conceito que eu estou entendendo que você está apresentando aqui é o seguinte, Maurício: eu preciso combinar a minha estratégia da minha carreira com as minhas emoções. Ou seja, eu não posso deixar que esta pressão pelo resultado, pelo prazo, pelo tempo, pela produtividade, afeta as minhas emoções. Se eu conseguir ter esse equilíbrio entre a cobrança, entre aspas, e as minhas emoções, combinando com, você falou, uma vida espiritual, cuidado da saúde, atenção à família, esses valores da vida, eu acho que esse seria um caminho seguro para chegar lá. Será que eu estou certo, Você errado, perfeito. equilíbrio? Essa de casar gestão da emoção com estratégia, eu achei genial. Parabéns. Eu só acrescentaria o seguinte: gestão da emoção. Você tem que formular uma pergunta que é o seguinte: isso que me aflige tem controle? Você tem que focar o que você tem controle. Você tem controle sobre a revolução e a evolução que está acontecendo isso? Nem sobre a tecnologia que está Você vindo não tem aí. controle. Então, sobre aquilo que você não tem controle, você tem que parar e aceitar e fazer uma pergunta. E a pergunta é: se o problema tem solução, então não se preocupe. Se o problema não tem solução, então não se preocupe.
Se você consegue mudar o problema, você tem que você pode mudá-lo. Se você não conseguir, você tem que aceitá-lo. Entendeu? Agora, a grande questão é casar gestão com estratégia. O que é estratégia? Eu vou dar uma definição de estratégia aqui. Que nós não vamos encontrar nos dicionários. Imagino que não. Sabe o que é estratégia? Estratégia é uma coisa que ninguém sabe o que é. Como assim? Estratégia é uma coisa que ninguém sabe o que é? Eu vou lhe explicar por quê. Se você tem um relógio em casa, você sabe que horas são. Se você tem 2 relógios em casa, você está na dúvida que horas são. Agora, se você tem 17 milhões de relógios em casa, você está perdido no tempo. O que quer dizer isso? Se você for no Google ou outros buscadores, ou caçadores de conhecimento, e você colocar a palavra estratégia, você clicar todas as línguas, você vai encontrar, sem homônimos, sem repetição, acredite se quiser, 17 milhões de definições para a palavra estratégia. Ora, se uma coisa precisa de 17 milhões para você saber que coisa é essa... É porque ela não tem um conceito definido. Você não vai saber nunca o que é estratégia. Então, o que é? Agora você vai ficar, estratégia é uma coisa que ninguém sabe o que é, e aí? Bom, aí você tem que criar a sua própria definição de estratégia. Eu tenho que ter a minha, você tem que ter a sua, esse jovem que está nos ouvindo tem que ter a dele, o senhor idoso que está nos ouvindo aqui tem que ter a sua estratégia. Eu tenho a minha. Estratégia é o que fazer, tática é o como fazer e operacionalidade é quem fazer. Excelente, Maurício. Repete essas 3 frases para mim. Estratégia é... O que fazer. O que fazer. Tática é o como fazer. Como fazer. E operacionalidade é quem fazer. Está aí. O que Mas essa fazer, é a definição, é como minha. fazer e... a operacionalidade que é quem fazer. Agora, deve ter algum coach aí pensando assim, não, mas não é bem assim. Por quê? Porque ele conhece, ele se fixou em uma das 17 milhões de definições de estratégia. Maurício, eu já tenho 36 anos de trabalho e durante esses 36 anos trabalhei para a mesma organização. E como você sabe, a minha função aqui na Novo Tempo também, como diretor-geral, os telespectadores conhecem, e eu trabalhei na minha organização em áreas diferentes. E eu assumi o compromisso de seguir essa corporação. Agora, eu tive o desejo, não a ambição, de querer servir mais, querer fazer sempre o melhor, e não apenas aonde eu estou, mas aonde eu estou servindo. Eu fico feliz porque a Novo Tempo, graças ao apoio de todos, a gente segue crescendo a cada dia. Agora, Maurício, eu gosto muito de leitura e o meu gênero literário preferido são as biografias. Eu também. E quando a gente ouve história de superação de profissionais no mundo corporativo, atletas, eu gosto muito do exemplo dos esportes para trazer para a vida pessoal, a gente ouve uma frase, é comum a gente ouvir essa frase: quem não sabe para onde vai, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Será que a estratégia para a gente crescer profissionalmente não é a gente também pensar em algo mais para a nossa vida? Será que existe algum erro, algum pecado em eu desejar uma posição, eu desejar uma realização? Por exemplo, neste país cheio de desempregos, há muita gente desenvolvendo carreira solo. E essas carreiras solo são empreendedores que almejam estar em algum lugar. O que tem de errado nisso? Como que a gente consegue incluir isso dentro dessa visão de uma estratégia para eu chegar nesse ponto? Traz um conselho para essa meninada que quer crescer aí. Olha, para esse pessoal que está envolvido com startups ou coisa parecida, ou autoempreendedorismo interno, para essas pessoas que querem não a empregabilidade, mas o empreendedorismo, o conselho é: seja disruptivo. A grande palavra na mudança de época chama disrupção. Talvez quebrar alguns tabus. Ou você imitar o Waze, imite o Waze, imite o GPS. Tenha uma cara chamada GPS e Waze. Isto é, você faz um planejamento e você tem que fazer desvio de rotas. Você tem que recalcular a cada momento. Faça recálculos. Espera aí, eu estou querendo do ponto A ao ponto B. Mas o primeiro homem que foi à Lua, ele desviou a aeronave dele 10 mil vezes. Então eu tenho que fazer escolhas, micro-escolhas, sendo disruptivos. Né? Fazer sempre escolhas. Antigamente se dizia, você faz uma escolha e a escolha está feita para a vida toda. Isso é época de mudança. Em mudança de época, você tem que ser guiado por mini escolhas. E escolha
é uma coisa tão poderosa, tão incrível, que eu disse isso num vídeo meu. Alguns criticaram, mas depois... acho que você tem razão. O poder de escolha é uma coisa que Deus nos deu, porque nem Deus tem poder de escolha. Deus não escolhe. Você já pensou nisso? Né? Será que é uma transgressão que eu estou falando? Deus não escolhe. Deus não tem poder de escolha. Sabe por quê? Porque Ele é imanente, porque Ele é transcendente, porque Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Só escolhe quem tem dúvida. Deus tem dúvida? Só escolhe quem tem 2 caminhos e não sabe qual deles ir. Deus tem essa opção? Deus alguma vez parou para pensar assim, peraí, eu vou amar ou não vou amar as minhas criaturas? Então é como se ele dissesse assim, ó, eu não tenho poder de escolha porque eu não preciso disso, porque eu sou a escolha. Ele não é, ele é a escolha. Deus não tem alternativa porque ele é a alternativa. Agora, Maurício... Aí ele me deu, ó, deixa todas as alternativas com você. Se você estiver comigo, se você me pedir orientação, eu, que não tenho poder de escolha, porque eu dei tudo para você, olha que maravilha, você saberá onde chegar. Maurício, é interessante isso, porque é bom fazer essa reflexão, porque isso bate nesse conceito de predestinação. Deus já predestinou os que vão ser salvos, que não vão ser salvos. Isso não existe. Biblicamente, esse conceito está errado. Então, se você já ouviu isso em algum lugar, está errado. Nós é que escolhemos sermos salvos ou não, porque Deus já nos salvou a dar a sua vida. Eu faço a escolha de aceitar a salvação de Deus ou não. Perfeito, Maurício. Agora, quero voltar ao exemplo do GPS, para ser assim um pouco mais prático. A gente vive isso. Quando você está no GPS, ele traçou um caminho, só que está havendo uma obra da prefeitura naquele local e aquela rua foi fechada naquele dia e existe um desvio. Você fez o desvio para onde indicou, o GPS vai calcular uma nova rota. Maurício, isso acontece muito no mundo. E como a gente enfrenta isso? Vou citar 2 exemplos. Para o mundo corporativo, o indivíduo está trabalhando, ele tem um chefe que é muito legal, foi aquele chefe que o contratou, né? E que cresceu com ele, só que o chefe foi embora e chegou um outro que não conhece ele, com características diferentes, com um perfil diferente, e ele se depara agora com esse obstáculo, porque esse chefe parece que não gosta dele. O outro é o mundo do empreendedorismo. O indivíduo montou um negócio, estou começando aqui animado, só que surge um concorrente na outra esquina e parece ser melhor do que ele. Como lidar com isso? Como lidar nesse momento da mudança? Qual é a atitude correta para superar esses obstáculos? Falando nessa palavra que eu gosto muito, que é superação. Olha, para você fazer as pessoas gostarem de você, a grande regra é você gostar de você mesmo, né? Como eu falei, nós deveríamos ter a cara de GPS. Eu não gostaria de chamar Maurício Góes, e sim de Geraldo Pereira da Silva. Porque se eu chamasse Geraldo Pereira da Silva, eu seria GPS. G de Geraldo, P de Pereira e S de Silva. Você tem um foco do GPS. Para você fazer as pessoas gostarem de você, a regra ainda não é de ajuda do alto, mas é de autoajuda. É clássica. Você tem que falar com as pessoas sobre elas, né? Por exemplo, você viaja, você deve ter conhecido alguns países do mundo. Eu já conheci também. Eu pergunto para você, já esteve em Roma? Você, eu tive em Roma. Eu também já tive. Aí antes de você falar, eu falo. Se eu escuto você falar, ou se eu ouço para compreender e não para responder, se eu ouço ideias e não palavras, se eu ouço as deixas não verbais, se eu ouço aquilo que você disse, daquilo que não falou, aquilo que você falou, daquilo que não disse, se eu ouço, eu foco aquilo que você está falando, eu conquisto você. Entendi. Porque se você quiser ganhar o outro, o teu chefe, você tem que falar não de você para o seu chefe, mas sim falar do chefe para o seu chefe. Olha, eu vi o senhor criar aqui um objetivo e uma meta que eu gostei muito, vou colocar para a minha vida pessoal também. Pronto, você já ganhou o camarada, entendeu? Você tem que tratá-lo como mentor e tutor, porque os chefes, em época de mudança, eram chefes. Em mudança de época, eles passaram a ser mentores e tutores. Isso você faz ele perceber que você o percebe assim, você o ganhou. E a outra você tinha falado para ganhar... O concorrente. Eu abri o negócio, comecei, tá legal, mas surgiu um concorrente na esquina que parece ser melhor do que eu. Bom, aí você tem que usar estratégias de mercadologia, né? De marketing, para você... Ter um diferencial. Um diferencial. Atendimento ao cliente. Né? Eu disse uma vez que
Para você vencer, para você crescer no mercado, você tem que roubar, entre aspas. Mas não é roubar dinheiro, não é roubar, é roubar. Porque se você tem 7% de participação de mercado, o seu cliente tem 8%, como é que você consegue chegar a 9%, tirando 3%? O concorrente tem 8%. É, Sim. ele tem 8% e você tem 6%. Então você tem 2%, se tivesse 9%, 3%. Você tem que olhar para você e fazer uma pergunta: como é que da onde eu vou tirar esses pontos? Das minhas entranhas, de mim mesmo? Não é dele. Você só cresce no bolo, no market share, no bolo de fatia de participação de mercado, se você tem, por exemplo, você pega entre você e uma outra televisão, pode falar nome? SBT? Pode. Você tem um SBT. São nossos parceiros. São seus parceiros. Na verdade, são concorrentes, mas tudo bem. Mas você, gentilmente, você chama de parceiro. Mas, na frieza dos mundos dos negócios, eles são concorrentes. Se o SBT tem 19% e você tem 7%, de onde você vai tirar a diferença? De você mesmo? Aí você vai decrescer. Você vai ter que tirar dele. Então, esse roubar aí não é roubar. É você se apropriar desses pontos que faltam. Excelente. E a concorrência é tremenda. A concorrência não é... Eu quero voltar nesse assunto da concorrência, não apenas para os empreendedores, mas também no mundo corporativo. E a concorrência que a vida nos traz para os maiores valores da vida, família, saúde e outras coisas mais. Eu tenho uma pergunta importante para te fazer, agora. Só que eu vou deixar essa pergunta para o próximo programa, porque o tempo se foi. Nós vamos continuar com o Maurício. Maurício, obrigado porque você está aqui. Nos vemos na próxima semana, combinado? Combinado. E vamos voltar nesse assunto. A pergunta é: como você se superar a cada dia e vencer as concorrências que estão ao seu lado, para que você cresça, você se desenvolva? E a Bíblia sempre traz um conselho importantíssimo para nós. Nas palavras do sábio Salomão, no capítulo 19 do livro de Provérbios, o verso 20 diz assim: ouve o conselho e recebe a instrução, para que seja sábio nos teus dias por vir. O Maurício vai trazer conselhos e instrução para você. Ouça, tenha os ouvidos atentos às ideias que ele vai trazer, e eu não tenho dúvida que você vai se superar a cada dia para alcançar os seus objetivos. Temos um encontro marcado na próxima semana, e eu e o Maurício estaremos aqui esperando por você. Um grande abraço e que Deus te abençoe.